História de Nick Cruz. Existe uma verdade que muitas vezes esquecemos quando olhamos para as pessoas nas ruas, especialmente aquelas que parecem perdidas ou perigosas. Esquecemos que por trás de cada olhar duro, de cada gesto violento, existe uma história. Uma história de dor, de abandono, de gritos silenciosos que ninguém ouviu. E talvez, apenas talvez, também exista ali uma centelha de esperança escondida tão fundo que nem mesmo a própria pessoa sabe que ela ainda existe. Esta é a história de Nick Cruz. E preciso te dizer desde já que esta não é apenas mais uma história de superação. É muito mais do que isso. É a prova viva de que nenhuma vida está perdida demais, nenhum coração está endurecido demais, nenhuma alma está distante demais da possibilidade de recomeço. Às vezes, quando tudo parece escuro e sem saída, é justamente ali que a luz mais intensa pode entrar. Imagine Nova York nos anos 50 e 60. As ruas do Brooklyn eram um território de guerra. Gangues disputavam cada esquina, cada quarteirão. O som de sirenes fazia parte da trilha sonora diária. O medo era moeda corrente. E no meio desse caos todo, havia um jovem porto-riquenho cujo nome causava terror só de ser pronunciado. Nick Cruz, líder dos Mau Maus, uma das gangues mais violentas e temidas da cidade. Mas antes de ser esse líder temido, Nick era apenas uma criança. Uma criança que nasceu em Porto Rico em um lar completamente dilacerado. Seu pai praticava bruxaria, sua mãe também estava envolvida em práticas espíritas. Aquela casa não era um lar, era um inferno particular. Nick cresceu ouvindo que era filho do diabo, que não prestava, que nunca seria nada. Imagine o que essas palavras fazem com uma criança. Imagine acordar todos os dias e ouvir de quem deveria te amar que você é um erro, que sua existência é uma maldição. Aos 15 anos, seus pais fizeram o impensável. Colocaram o garoto em um avião sozinho para Nova York, para morar com o irmão mais velho. Era uma maneira de se livrar do problema. Abandonaram aquele menino à própria sorte em uma das cidades mais duras do mundo. E Nick chegou ali sem falar bem inglês, sem conhecer ninguém, carregando dentro do peito toda a rejeição e a dor que uma vida inteira de abuso verbal e espiritual pode criar. O Brooklyn o engoliu. As ruas se tornaram sua família. A violência se tornou sua linguagem. Em pouco tempo, aquele adolescente magro e ferido se transformou em algo que até ele mesmo não reconhecia. Entrou para a gangue dos Mau Maus e rapidamente mostrou que não tinha medo de nada, porque quando você não tem mais nada a perder, o medo perde o sentido. Ele brigava, roubava, atacava sem hesitar. A violência era sua armadura contra o mundo que o rejeitou. E não demorou muito para que se tornasse o líder. Nick tinha algo que os outros não tinham. Era essa mistura perigosa de coragem sem limites e dor transformada em raiva. Ele comandava dezenas de jovens tão perdidos quanto ele. Juntos, aterrorizavam bairros inteiros. A polícia conhecia seu nome. Todos conheciam seu nome. E todos tinham medo. Mas aqui está o que ninguém via. Por trás daquela máscara de dureza, por trás daqueles olhos que não piscavam diante da violência, havia um garoto quebrado. Um garoto que, no fundo, no silêncio da madrugada, ainda era aquela criança que nunca foi amada, que nunca foi abraçada, que nunca ouviu que tinha valor. A gangue não era uma escolha, era a única coisa que se aproximava de uma família. A violência não era prazer, era sobrevivência emocional. E então aconteceu algo que mudaria tudo. Em 1958, um jovem pregador chamado David Wilkerson apareceu no Brooklyn. Ele não tinha experiência com gangues, não tinha músculos de segurança, não tinha estratégia militar. Tinha apenas uma convicção louca de que Deus o havia enviado até ali para alcançar justamente os mais violentos, os mais perdidos, os mais temidos. Quando David se aproximou de Nick pela primeira vez, você sabe o que aconteceu? Nick o ameaçou. Disse que ia matá-lo. Cuspiu nele. Fez tudo para afastar aquele homem. Porque quando você construiu muros tão altos ao redor do seu coração, qualquer aproximação parece um ataque. Qualquer gentileza parece uma armadilha. Qualquer palavra de amor parece mentira. Mas David não desistiu. E aqui está a parte que me arrepia até hoje. Ele olhou nos olhos de Nick, aqueles olhos cheios de ódio, e disse algo que ninguém nunca tinha dito para aquele jovem. Disse que Deus o amava. Que não importava o que ele havia feito, não importava quem ele achava que era, Deus o amava de um jeito que ele nem conseguia imaginar. E que podia cortar David em 1000 pedaços, mas isso não mudaria o fato de que cada pedaço ainda estaria dizendo a mesma coisa: Deus te ama. Imagine o impacto dessas palavras em alguém que passou a vida inteira ouvindo que era um erro. Alguém que nunca conheceu amor incondicional. Alguém cujos pais o abandonaram.
Essas palavras começaram a rachar os muros que Nick havia construído. Não imediatamente. A transformação verdadeira nunca é instantânea como nos filmes. É um processo doloroso de deixar morrer quem você achou que precisava ser para sobreviver. David convidou Nick e membros de sua gangue para uma cruzada evangelística. E de alguma forma, por alguma razão que nem Nick conseguia explicar direito na época, ele foi. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse aquela centelha que eu mencionei no começo, aquela fagulha de esperança enterrada tão fundo que ele mesmo não sabia que existia. Naquela noite, sentado entre centenas de pessoas, Nick ouviu sobre um amor que não fazia sentido para ele. Um amor que não exigia que você fosse bom primeiro. Um amor que te alcançava exatamente onde você estava, na lama, no sangue, na culpa, na vergonha. Um amor que dizia, você é meu, e eu vou te mostrar quem você realmente é, não quem a dor te transformou. E algo quebrou dentro dele. Todas aquelas camadas de proteção, toda aquela raiva, todo aquele ódio, começaram a desmoronar. E o que sobrou foi aquele garoto ferido, aquele menino que nunca foi amado, chorando como nunca havia chorado antes. Ele se entregou. Não a uma religião, não a um conjunto de regras, mas a um amor que finalmente fazia sentido da sua existência. A transformação que aconteceu depois foi nada menos que extraordinária. Nick deixou a gangue. E isso, por si só, já era quase impossível. Ninguém deixava a vida das gangues vivo naquela época. Mas ele deixou. Começou a estudar, entrou em um instituto bíblico, começou a recontar sua história. Não para se gabar, não para ganhar aplausos, mas para dizer a outros jovens perdidos, se aconteceu comigo, pode acontecer com você. Ele se tornou evangelista. Mas não daqueles evangelistas de paletó brilhante e sorrisos perfeitos. Nick levava sua mensagem de volta para as ruas, para os mesmos lugares onde antes espalhava terror. Ele olhava nos olhos de jovens líderes de gangues e via a si mesmo. Via aquela dor disfarçada de raiva. Via aquele vazio tentando se preencher com poder e medo. E ele dizia a eles a mesma coisa que David disse a ele: você é amado. Não importa o que você fez, não importa o sangue que está nas suas mãos, não importa quantas pontes você acha que queimou. Você é amado. E há um caminho de saída. Não um caminho fácil, não uma transformação mágica, mas um caminho real, onde você pode finalmente parar de correr, parar de lutar, e descobrir quem você foi criado para ser antes que a dor te transformasse em outra pessoa. Ao longo das décadas seguintes, Nick ajudou milhares de jovens. Milhares. Cada um com sua própria história de dor, de abandono, de escolhas desesperadas. Ele fundou ministérios, escreveu livros, viajou o mundo. Sua história foi contada no filme A Cruz e o Punhal. Mas mais importante do que tudo isso, ele se tornou uma prova viva de que a mudança é possível. Hoje, quando olho para a história de Nick Cruz, o que mais me impacta não é o quanto ele era violento antes. É o quanto de coragem é preciso para escolher mudar. Porque mudar não é apenas deixar velhos hábitos. É enfrentar todas aquelas vozes dentro da sua cabeça que dizem que você não merece coisa melhor. É olhar no espelho e ver quem você se tornou e decidir construir algo novo em cima das ruínas. Nick poderia ter continuado. Poderia ter morrido em uma briga de rua aos 20 anos, apenas mais uma estatística. Poderia ter passado a vida inteira na prisão. Poderia ter se afundado em drogas e álcool tentando apagar as memórias. Mas ele escolheu acreditar em algo diferente. Escolheu acreditar que aquelas palavras eram verdadeiras. Que ele era amado. Que tinha valor. Que sua vida podia significar algo além de dor e destruição. E olha o que aconteceu. Uma vida que parecia completamente perdida se tornou um farol para milhares de outras vidas. Um jovem que espalhou medo se tornou alguém que espalha esperança. Um líder que comandava a violência se tornou um líder que aponta caminhos de paz. Isso não é coincidência. Isso é o que acontece quando alguém tem coragem de acreditar que ainda há tempo, que ainda há chance, que ainda há luz mesmo no lugar mais escuro. A história de Nick me faz pensar em quantas pessoas hoje estão exatamente onde ele estava. Quantos jovens nas periferias do Brasil, nas favelas, nos bairros esquecidos, carregam dentro deles a mesma dor que Nick carregava. Quantos foram abandonados, abusados, rejeitados. Quantos encontraram nas ruas a única família que os aceitou. Quantos transformaram sua dor em raiva porque ninguém nunca lhes mostrou outro caminho. E a verdade é que julgar é fácil. Olhar de longe e dizer que são bandidos, que escolheram esse caminho, que merecem o que vier. Mas Nick nos lembra que ninguém nasce violento. Ninguém nasce querendo machucar os outros. A violência é sempre uma resposta a algo.
Geralmente, uma resposta à própria dor. Então o que fazemos com isso? Acho que a lição mais poderosa da história de Nick é que uma pessoa disposta a se importar pode mudar tudo. David Wilkerson não tinha superpoderes. Não tinha dinheiro. Não tinha conexões políticas. Tinha apenas a disposição de olhar para aquele jovem violento e ver o ser humano por trás da máscara. E de dizer palavras que ninguém mais estava disposto a dizer. Quantos Nicks existem hoje esperando que alguém se aproxime? Esperando que alguém olhe além da aparência assustadora e veja a dor ali embaixo? Esperando ouvir que ainda há esperança, que ainda há saída, que ainda há amor disponível. E talvez você que está ouvindo isso agora se identifique com alguma parte da história de Nick. Talvez você não seja líder de gangue, mas conheça bem a sensação de rejeição, de não ser bom o suficiente, de carregar feridas tão profundas que parecem impossíveis de curar. Talvez você tenha construído seus próprios muros, não de violência, mas de amargura, de desconfiança, de resignação. Quero que você saiba que a mensagem continua a mesma. Você é amado, exatamente como está agora, com todas as suas falhas, com todos os seus erros, com todo o peso que você carrega. Não é tarde demais. Não importa quão longe você tenha ido, não importa quão quebrado você se sinta. Sempre há um caminho de volta. Sempre há a possibilidade de recomeço. A história de Nick Cruz não é sobre religião. É sobre redenção. É sobre a capacidade humana de transformação quando finalmente encontramos algo ou alguém que nos faz acreditar que valemos mais do que nossa pior versão. É sobre coragem para deixar morrer quem você precisou ser para sobreviver e descobrir quem você pode se tornar quando finalmente se sente seguro para ser vulnerável. Então, da próxima vez que você ver alguém que parece perdido, perigoso ou assustador, lembre-se de Nick. Lembre-se de que existe uma história ali. Uma história de dor que talvez apenas precise de alguém disposto a ouvir. De alguém disposto a dizer: você importa. Você tem valor. E eu acredito que há mais em você do que isso. E se essa pessoa for você mesmo, se você for aquele que se sente perdido, saiba que a história de Nick é um convite. Um convite para acreditar que mudança é possível. Que amor verdadeiro existe. Que sua vida pode ter um significado tão profundo que um dia, outras pessoas vão olhar para sua jornada e encontrar coragem para delas. Do líder de gangue mais temido ao evangelista que salvou milhares. De Nick Cruz, o terror do Brooklyn, a Nick Cruz, o mensageiro de esperança. Esta é a prova de que nenhuma vida está perdida demais. E essa pode ser sua história também.